A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente quarta-feira, cheia da presença, da graça, do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã com propósito para louvar, bendizer, exaltar e glorificar o santo nome do Senhor, né? Uma manhã aqui chuvosa, né? Um clima mais friozinho, mas estamos aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Você já agradeceu a Deus por esse dia? Já louvou a Deus por tudo que Ele está fazendo em tua vida? Já falou para o Senhor, né, guiar os teus passos, mostrar para você o caminho, né? Porque às vezes nós queremos seguir caminhos que Deus não está no negócio. Nós queremos fazer por causa da nossa vontade, né? Por causa do nosso querer. E esse negócio de Deus tem que fazer, irmãos, isso não existe. Deus faz o que Ele quer, tá? Deus não tem que fazer, tá? Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Quem tem que fazer somos eu e você. Nós temos que fazer tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né? Ah, se Deus não fizer, eu não vou. Não vai. Se Deus não fizer, eu paro. Vai ter que parar, então. Porque, irmãos, nós não colocamos Deus na parede, tá? Nós não dominamos Deus. Tem gente que acha que Deus nos serve. Não. É nós que servimos a Deus, tá? Deus não muda quadro assim, irmãos. Primeiro, para Deus operar em nossa vida, nós temos que estar ligados no seu Filho, Jesus Cristo, tá? Porque Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Sempre quando alguém me procura, né? Ela não confessou Jesus, eu falo, o momento de confessar Jesus é agora, tá? Porque Jesus não pode operar naquilo que ele não tem acesso. Jesus não pode operar naquilo que está bloqueado para ele. Aí eu só quero as benfeitorias de Jesus, mas não quero servir, não quero adorar. Então a posição tem que ser nossa. E às vezes nós ficamos cobrando Deus de algo que é nós que temos que fazer. Às vezes nós ficamos cobrando a Deus de algo que é nós que temos que tomar posição. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem pessoas que patinam e não saem do lugar. Por quê? Num dia vem e quer tudo que é de Deus, mas no outro dia está vivendo de uma forma pior do que estava ainda. Não, a palavra, a presença, a intimidade não pode ser algo de momento, irmãos. Nós temos que estar todos os dias na presença de Deus. Presença essa que nos guarda, nos cuida, né? Não estou dizendo que nós não vamos passar por mais dificuldades, eu não estou dizendo que as lutas acabaram, que agora cessou, que vai ser um... Não. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, vai ter perseguições, mas Jesus se apresenta todos os dias em nossa vida. Você venceu hoje, chegou hoje até aqui, porque Jesus nos alcançou. As misericórdias, as infinitas misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é por mérito humano, não é quem chegou primeiro, não é quem tem mais dinheiro, não é quem é mais importante. Não, aos olhos de Deus nós somos todos do mesmo tamanho. Só que o propósito é aonde eu estou indo, o que eu estou seguindo. Tem pessoas que querem fazer para o homem, mas nem conhecem Deus. Eu conheci pessoas que pregavam, né? Manifestavam ali na oportunidade para ser reconhecida por alguém da terra. E Deus, segundo plano ou terceiro plano, sei lá se estava no plano. Irmãos, tudo que nós vamos fazer, nós temos que consagrar ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que entregar ao Senhor. Tem pessoas que não saem do lugar da mágoa, da dor, da angústia, porque não entregam ao Senhor. É misericórdia para mim e justiça para o outro. Isso tem que acabar. Enquanto nós ficarmos com essa mentalidade, nós não vamos receber a cura. Nós não vamos ser libertos da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, porque começa como depressão, daqui a pouco vira opressão. A pessoa começa até a andar, mas arrastando corrente, ela não sabe para onde ela vai, para onde ela vem,
se tranca num quarto escuro, não tem acesso com mais nada, né? Deixa as coisas simples do dia a dia, não consegue mais tomar um banho, não consegue mais ir lavar uma louça, não consegue mais trabalhar. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu sempre prego, irmãos, e não vou cansar de dizer, não é porque estamos na igreja que estamos na presença de Cristo. Tá? Aqui nós manifestamos, no culto, nós manifestamos um culto ao Senhor, dizendo e trazendo adoração por Ele, por tudo que Ele fez. Não é só estar na igreja, é estar no culto, participando da intimidade que é em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, não, pastor, eu estou ouvindo, eu sou simpatizante, eu gosto, mas não é a hora de tomar posição. O problema é que nós vamos protelando para amanhã, mas o amanhã não chega. Quantas pessoas deitaram ontem e não acordaram no dia de hoje? Quantas pessoas projetaram que ia fazer alguma coisa hoje, deitaram ontem ou nem chegaram a deitar ontem e já findou os seus dias aqui na terra? Quantas pessoas disseram, amanhã eu faço, estão num leito de hospital, estão numa cama? Quantas pessoas estão dizendo, amanhã eu faço, e o amanhã não nos é proposto? Irmãos, nós temos que ter ciência e noção que não está na nossa mão, nunca esteve. Nunca esteve. O Senhor do tempo é Deus. É Ele que conhece, é Ele que sabe. Mas se tem uma coisa que Ele nos dá todos os dias, é a misericórdia, é o amor, é o perdão. Se Deus nos perdoa, por que nós não estamos perdoando? Se Deus nos ama, por que nós não estamos amando? Se Deus quer ter comunhão com o ser humano, por que nós não queremos ter comunhão com os nossos irmãos? Se Deus está nos sustentando, por que nós estamos deixando pessoas morrer no meio do caminho? Eu sempre digo isso. Eu não tenho medo de perder pessoas que não querem aprender. Eu não quero o ensino, isso é demais. Eu tenho medo de perder quando eu não ensino. Porque se eu estiver ensinando, o sangue não corre nas minhas mãos. Mas se eu não estiver ensinando, corre. Tá? Então eu prefiro falar o que Deus está mandando pela palavra, e nós todos sermos corrigidos, porque não só corrige você, corrige eu também, e nós todos irmos para o céu, do que ter o oba-oba, encher uma igreja, encher de multidões, e todo mundo não tem certeza de salvação. Espera lá, se eu estou caminhando com Cristo e eu não tenho certeza, então eu não estou caminhando com Cristo, eu achava que estava caminhando. Mas eu não tenho. Então, irmãos, nós não estamos caminhando com Cristo. Estou na igreja, estou participando, estou fazendo, mas não tenho certeza de salvação, então alguma coisa está faltando, e não é nos céus, é em mim. Então nós temos que ter essa noção. Nós estamos fazendo acepções de culto hoje, nos dias de hoje. Nós estamos fazendo acepção de palavra. Não, isso não é para mim não. É correção. Eu quero o culto do receba. A maior revelação, não vou dizer ainda que não vai mudar, a maior revelação de todos os tempos é a palavra de Deus. O culto não é vir buscar, é trazer. E às vezes nós só queremos ir buscar e não traz nada. Não traz uma adoração, não traz um louvor, não traz um glória a Deus. Vem cheio de problema e busca mais problema porque não entra na presença de Deus conforme é. Tem pessoas, irmãos, eu sempre estou orando, Deus está falando comigo. Tem pessoas que vivem doente porque tem que perdoar e não perdoa. Tem pessoas que vivem doente porque tem que tomar posições e não toma. Tem pessoas que vivem doentes porque tem que fazer e não faz. E aprovado não repete prova. Pastor, o senhor não sabe. Eu sei porque Deus está falando comigo. Se ele não estivesse falando, eu não sabia mesmo. E Deus sempre está falando comigo. Permanece pregando a palavra. Permanece confiando, permanece orando, permanece buscando, porque senão nós não vamos suportar. Eu não sou ser humano, eu não sou super-homem, melhor dizendo. Eu sou ser humano, minha esposa não é a Mulher Maravilha. Então, se nós pararmos de orar, buscar e ler a palavra, irmãos, nós vamos perecer. Então, por isso que eu te ensino, porque eu sei que nós não vai começar a guerra, eu sei que a guerra já começou. Então, eu quero orar com você nessa manhã. Daqui a pouco nós já vamos, saudar os nossos irmãos que estão conosco aí, em nome de Jesus. E nós temos que entrar com propósitos, tá? Pastor, mas a situação não muda. Às vezes a situação não muda porque eu não mudo.
Às vezes a situação na minha casa não muda porque eu não mudo. Se eu estou na presença, eu tenho que carregar a luz. Mas chega em casa, eu sou treva, eu sou escuridão. Pelo fruto os conhecereis. O fruto que você está dando, o fruto que eu estou dando é um fruto para energia, um fruto para vida, um fruto para amadurecimento. Ou nós somos cristãos no meio do povo e chega no nosso lar que nós temos que dar o maior exemplo. Tá? Porque o meu ministério, antes de eu ser pastor na igreja, eu tenho que ser pastor, marido, né? Na minha casa. Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser irmão, eu tenho que ser filho. É na minha casa. O maior ministério de um homem e de uma mulher de Deus é no seu lar. Porque se alguém chegar hoje e falar para minha esposa, como que é ele? Né? E eu não tiver a aprovação dela, tudo que eu prego, irmão, cai por terra. Tá? Ela pode até, né, falar assim, não, ó, nós temos dificuldades como os seres humanos, né? O casal, ou como qualquer casal tem. Porém, né, está condizendo com a palavra. Ou prega, né, amor, e é um espancador. É um cara bruto, né? A irmã, olha, eu amo a Deus. Aí não lavam a louça, não limpam a casa, né? Deixa os filhos tudo sujo. Irmãos, nós temos que vigiar. O ministério começa no lar. E às vezes nós ficamos perdendo. Ah, eu faço para Deus. Aí não faz o almoço, não faz a janta. Né? Ah, deixei lá a roupa sem lavar para vir adorar a Deus. Não. Começa a organizar. Tá? Começa a organizar. Porque às vezes nós vamos perder os de dentro e nós vamos querer ganhar os de fora. E aí não ganha ninguém. Aí a pessoa fala, eu não sei o que está acontecendo na minha casa. É só olhar para dentro. É só olhar para dentro de nós. Porque a Bíblia diz que a mulher santifica o marido. Né? E o esposo, né, cuida da esposa. O esposo protege, é o provedor. Ah, é o mantenedor. Ah, pastor, minha esposa não pode trabalhar se ela quiser, sim. Mas o mantenedor e o provedor é você. Assim como eu. Se ela não quiser, ela não é obrigada. Biblicamente falando, não. Tá? Mas às vezes nós queremos trazer algo, irmãos, para uma realidade que nós não vivemos. Tá? Não é para massagear ego essa live. Aí eu não queria ouvir. Você já entrou. A única opção que você tem é ouvir, ficar ou sair. Tá? Mas eu gostaria que você ficasse, porque Deus tem coisas para nós nessa manhã. Vamos orar? Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã de quarta-feira para te louvar, para te bendizer, Senhor. Para tomarmos posse da tua palavra. Momentos como esse são ímpar, Pai. Eu já quero louvar o Senhor pela vida do meu irmão, da minha irmã, que já estão chegando aí, que já estão participando. Desses que estão no Fed de Notícias, meu Pai, e não entram, Senhor, acham que já estão dentro. Não, Pai, alcança eles também. Senhor, meu Deus, pelos de perto, pelos de longe, por aqueles que vão assistir pelo YouTube, por aqueles que vão ver à tarde ou à noite, ou vão, meu Pai, compartilhar. Mas eu quero, Pai, te pedir encarecidamente, como sempre, que o Senhor alcance a todos. Começa, meu Pai, a nos mover todos os dias como o Senhor tem feito, Pai. Começa a nos dar visão espiritual, audição, Senhor. Porque a igreja ela está perdendo a essência. Por quê, Senhor? Nós, como ministros do Evangelho, estamos perdendo a coragem de pregar contra o pecado, porque nós temos medo de perder, Pai. Porque as pessoas estão encurralando, dizendo, se falar disso, eu vou para outro ministério que me aceita sim. Mas não é, Senhor meu Pai, a palavra que se molda a nós, mas é nós que temos que se moldar na palavra. Não é o seu caráter que fica deturpado pelo nosso, é o nosso caráter que tem que ser mudado e moldado pelo caráter de Cristo, Pai. Senhor, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele, Senhor Jesus, que passava os outros para trás não passa mais, aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que usava drogas não usa mais droga. Aquele, Senhor meu Pai, que era mau exemplo na sociedade, agora é um bom exemplo, Pai. Porque a Bíblia diz, não é pela árvore. A árvore tem inúmeras árvores, Pai. Até com a folhagem, o Senhor nos deu exemplo, meu Pai. Nos ministrando sobre a figueira que tinha boas folhas, era robusta. Mas na hora que o Senhor procurou um fruto, porque o Senhor estava com fome, ela não tinha nenhum. Então que nós não venhamos ser figueiras infrutíferas,
árvores até mesmo parecendo robustas, mas sem frutos, Pai. Senhor, que aquele que tem sido nosso roubador do tempo, nós venhamos aniquilar ele pela Tua palavra, pela Tua presença, fechando as brechas, meu Pai. Senhor, porque muitas das vezes nós reclamamos, Pai. Muitas das vezes nós ficamos, Senhor Jesus, murmurando, porque disso, porque daquilo outro. Mas nós não perguntamos para o Senhor se o que nós estamos fazendo está correto. Se nós estamos seguindo, meu Pai, os Teus preceitos e a Tua palavra. Senhor, que todo, Pai, todo laço, toda aliança com o mal seja quebrada nesta manhã, em o nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus. Louvor da harpa cristã de número 33. Aleluia. Com a tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, é sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
Cristo com Deus da comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glórias a Deus, aleluia. Deus é bom, fiel, justo e verdadeiro. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Glórias a Deus. Louvados, engrandecidos seja o nosso Senhor e Salvador Jesus, exaltado, glorioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quero saudar você que já está conosco a nossa irmã Ângela Gonzaga, Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Evanir, nossa irmã missionária Célia, nosso irmão Alisson, nossa irmã Elísia, diaconisa Elísia, nosso irmão Rubens, tá? Todos aí. Pastor, estou assistindo aqui, o senhor não falou meu nome. Mande uma mensagem aí, mande um bom dia, mande uma paz do Senhor, tá? Com muita alegria eu vou te saudar. A paz do Senhor Jesus a todos, tá? É uma manhã de muita felicidade, pelo qual nós estamos vivos, né? Nós podemos exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor. Mais um dia, mais um momento nos foi proposto a adoração, né? Em vez de adorarmos, às vezes nós ficamos reclamando. Em vez de adorarmos, nós ficamos questionando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro, né? Mas tudo tem um para quê, tudo tem um para quê. E o para quê é para nos mostrar, nos moldar, nos fazer entender, irmãos. Né? Eu era muito ansioso, eu não esperava o tempo e por isso me frustrei muitas vezes. Eu queria fazer tudo na força do meu braço. Hoje tem situações que chegam até mim, né? E às vezes as pessoas falam, o senhor não vai fazer nada? Eu falo, vou. O que o senhor vai fazer? Eu vou orar. Né? Eu oro, espero Deus falar comigo, né? E a hora que Deus fala, eu ajo. Tem coisa que é no momento, na mesma hora tem que tomar atitude. Mas tem coisas que nós temos que ter o respaldo de Deus ali, né? Tem coisa que Deus fala, aí é você que... Mas tem coisa que nós dependemos de Deus, tá? Porque quando nós falarmos e Deus nos deu a palavra, nos deu o respaldo, nós conseguimos tratar a situação. Seja ela no nosso lar, seja ela no nosso trabalho, seja ela no ministério, seja ela no meio da vizinhança. Porque querendo ou não, irmãos, todos os dias tem alguém nos olhando. Tá? Todos os dias. Nós já vamos entrar na palavra, mas eu quero dizer isso para você. Tem alguém nos olhando para a salvação ou tem alguém nos olhando para a condenação? Você sabia que, por mais que você diga que não, você está sendo exemplo para alguém? Ou exemplo para o bem, ou exemplo para o mal. Você sabia que tem pessoas que chegam até a presença de Deus por causa da tua vida?
Ou pessoas que se afastam porque você e eu não damos o bom exemplo, damos um mau testemunho? Você sabia que tem pessoas que querem saber por que a nossa alegria não acaba mesmo no meio da situação de luta, dor e sofrimento? Mas também tem pessoas que dizem, para ser crente como ele, como ela, eu não quero ser. Então eu quero dizer para você, tem sempre alguém nos olhando. Seja no nosso lar, seja no meio da nossa parentela, seja no meio da nossa vizinhança, seja na cidade onde nós moramos, seja onde nós congregamos. Irmãos, tem sempre alguém nos olhando. Pastor, por quê? Porque uma vez uma pessoa chegou na igreja, reconciliou com Jesus, e eu não era nem pastor ainda, eu era um diácono. Faz um tempo isso já. E aí o pastor da igreja perguntou assim, você já conhecia o ministério? Né? Como que é? Ele disse, não. Eu vejo esse irmão todo dia passando na frente da minha casa, na época eu não tinha carro. E ele me cumprimenta com a paz do Senhor e desce correndo e diz que tem que ir para o culto. E todos os dias eu vejo a alegria dele. Isso não para me engrandecer, para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Então você está entendendo, irmãos? Que às vezes nós não vamos precisar ficar ministrando uma pessoa 1 hora, 2 horas, não. Mas com o nosso testemunho nós ganhamos ela. O mesmo poder de ganhar, nós temos o poder de perder. Mas use para o bem o seu testemunho, tá? Não adianta cantar bonito, pregar bonito na igreja, né? Ter a melhor roupa, chegar lá no lugar onde você mora, na tua casa, ficar batendo panela, o homem ser um cara bruto, bronco, não sabe tratar ninguém, né? Não tem ninguém em sujeição a ele, tem medo dele, não é sujeição. Medo não é sujeição, não. E aí, como que uma pessoa dessa vai ganhar? Veio aquela gritaria, porque onde há gritaria, o diabo impera. Então, nós temos que meditar muito nessas coisas. Eu quero pregar aqui, né, juntamente com você, em Marcos capítulo 7, versículo 31, a cura de um surdo e gago de Decápolis. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31 a seguir. Diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. A Bíblia diz que Jesus, mais uma vez, está na região de Decápolis. Região de Decápolis, pela história bíblica, é as 10 cidades gentias, aonde Jesus foi pela primeira vez a expulsar a legião do endemoniado gadareno, e depois dos demônios entrarem nos porcos, os porcos ficarem endemoniados e não aguentarem a opressão, se precipitaram, no abismo. Jesus, então, é expulso pelos aqueles homens que pastoreavam aqueles porcos, O endemoniado gadareno queria ir com ele, ele disse: não, que você fique aí e sirva de testemunho. Mais uma vez, Jesus está em Decápolis, na região de Tiro e de Sidom. A Bíblia diz que logo que Jesus chega, algumas pessoas trazem um homem
que era surdo e falava dificilmente, né? Porque se nós ouvirmos bem, nós vamos falar bem. Se nós ouvirmos mal, nós não vamos falar mal. Ou se não ouvirmos, não vamos falar nada. Então, alguém traz para Jesus aquele homem. E sabendo que a imposição de mão de Jesus poderia trazer a cura sobre ele, eles estão dizendo, impõe as mãos sobre ele para que ele sare, para que ele seja liberto. O primeiro ponto é que eles reconheceram que Jesus poderia entrar com providência. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Jesus já não vai impondo as mãos quando ele chega. Jesus tira ele do meio daquela situação e leva para um lugar à parte. Aquela multidão, aquele povo, irmãos, estava vivendo uma vida de incredulidade. Aquele povo estava contaminado. E Jesus, irmãos, ele nos cura, mas não é para nós voltarmos para o mesmo ambiente. É para nós tomarmos um rumo, uma direção nova. Tem pessoas que me pedem oração, pastor, ora por mim. Aí, em nome de Jesus, nós repreendemos a depressão, a doença, mas no outro dia está com a mesma coisa. Por quê? Porque volta para o mesmo ambiente. Não é que Jesus não curou, é porque volta para o mesmo ambiente. Tá? Precisa se desprender e não se desprende. Precisa fazer e não faz. Precisa deixar e não deixa. E todas as vezes que volta para o mesmo ambiente, fica pior. Porque Jesus cura, liberta e restaura. Mas se volta para o mesmo ambiente tóxico, volta para o mesmo ambiente de dor, de lamento, de sofrimento, fica pior a situação. Não é que Deus parou de curar, não é que Jesus parou de operar as maravilhas, é que nós estamos vivendo em ambientes de incredulidade. E nós estamos perdendo o foco da fé, porque a fé em Hebreus 11 diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, eu não estou agradando a Deus. Se eu não tenho fé, eu não consigo receber. Se eu não tenho fé, eu não consigo ser liberto. Se eu não tenho fé, eu não consigo deixar. Jesus está tirando aquele homem entre a multidão, daqueles que ali moravam, residiam e estavam, e levando para um lugar à parte. Sabe por quê? Jesus tira do lugar do ambiente da incredulidade e leva para o lugar da intimidade, irmãos. Revelação do céu nesta manhã. Jesus quer nos levar para o lugar de intimidade. Eu não sou melhor que você. O Espírito Santo não é mais sensível a mim. Né? A autoridade não está sobre a minha vida tão somente. Não, irmãos, é o mesmo Espírito. É a mesma palavra e o mesmo Senhor. Deus não tem filho predileto, mas Deus tem filho obediente. Predileção não tem, né? Eu não sou mais amado do que você. Mas aquele que obedece, né, alcança. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta estar. Tá? Já tive várias experiências por onde passei. E as pessoas dizem, mas eu estou aqui tanto tempo e não recebo. Fulano chegou ontem e está recebendo. Porque ele é obediente. Ele ou ela entrou no propósito. Dizendo, ó, eu sei o que eu preciso fazer, é obedecer. Aí está o outro há 40 anos, mas não obedece. Deus não trata da mesma forma o obediente e o rebelde. O rebelde sempre vai ficar, irmãos, na rebeldia, até ele aprender a obedecer. E às vezes nós, por não obedecermos, vemos as pessoas recebendo bênçãos, começamos a questionar Deus. Né? E até falamos do pecado de outrora, que alguém contou para nós, ou nós sabemos, Senhor, mas aquele fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro, a mesma misericórdia que me alcança, alcança ele também. Então Jesus está tirando ele do meio do ambiente tóxico. Se eu e você estamos em um ambiente tóxico, é momento de nós sairmos. Tá? É momento de nós firmarmos em Cristo Jesus, tá? E olhar para cima, e olhar para frente. Tá? Ninguém que está na condução de algo fica olhando para os lados. Não. Ninguém que está, né, com o direcionamento fica olhando para trás. Aí nós estamos olhando a situação
E queremos receber o melhor de Deus e nós estamos dando o pior. Isso quando damos. Né? Nós não estamos mais buscando, crendo, nos preparando. Do jeito que dá, tá bom. É para Deus. Tá? Irmão, se tem uma coisa que me dói na alma é quando alguém vai ter uma oportunidade, seja ela qual for, e diz, se eu errar, os irmãos me perdoem. Já está entrando para errar. Então não faça. Não, é melhor não fazer. Ô pastor, não. Se está falando que já vai errar é porque não ensaiou. Não tem propósito. Né? Não está, nós estamos aqui, preparando isso aqui para Deus, né? E, cada dia vai ficar melhor, tá? Os irmãos oram aí, nos ajudam, tá? Teve ensaio, né? Porém, é algo novo que nós vamos apresentar para Deus, tá? Se eu errar, os irmãos me perdoem. Estou adorando aqui só para Deus. Irmão, nós estamos sempre adorando a Deus, sempre. Mas, no mínimo, nós temos que levar algo para que o povo também comece ou sinta adoração a Deus e também adore. Tá? Deus não é Deus de improviso, eu não canso de dizer isso. Por isso que Jesus nunca fez nada aleatório, irmãos. Ele sempre teve propósito. Então ele tira aquele homem do ambiente tóxico. A primeira coisa, ele tira e traz a parte. Jesus está dizendo nessa manhã, eu te tirei e coloquei a parte para me tratar contigo. E a Bíblia diz que quando ele leva a parte, né? Ele pôs os 2 dedos nos ouvidos daquele homem, cuspiu na língua dele, né? E diz assim, e levantando, Jesus agora, ele levantando os olhos ao céu, suspirou, né? E disse, Éfata, isto é, abre-te. Ou seja, quando Jesus coloca a mão, o abre-te de Deus acontece. Quando Jesus entra com providência, aquilo que está encerrado, abre. Aquele que não falava, fala. Aquele que não ouvia, ouve. Né? E cuspiu na língua. Jesus colocou palavra na língua daquele homem. Jesus colocou audição naquele homem. Jesus trouxe ele a restauração total daquilo que ele não podia fazer. E nós às vezes estamos com medo de deixar Jesus nos restaurar. Sabe qual que é o problema? Em vez de nós abraçarmos, nós estamos colocando para fora. Você já percebeu, assim como eu, nós ficamos questionando muito a vida do outro. Né? Por que daquilo, por que daquilo? Não, irmãos. Se Jesus perdoou, quem somos nós para não perdoar? Tá? Eu não tenho medo de perder o lugar, não. Pastor, mas prega mais, glória a Deus. É mais usado, glória a Deus. As pessoas gostam mais dele ou dela do que o Senhor, glória a Deus por isso. Eu só não posso dar o lugar que Deus confiou a mim. Pode ter 30 pastores aqui. Mas no momento quem pastoreia a igreja sou eu. Né? Com obediência a Deus, a liderança, né? Tanto mundial como regional. Mas o pastor da igreja sou eu. Às vezes nós ficamos com medo de perder aquilo que não é nosso, irmão. Tá? Se está no teu momento, use isso para benefício de Deus. Se Deus te levou, use isso para benefício de Deus. Mas nós estamos com medo. E por isso que nós não saímos do ambiente tóxico. Porque vira aquela panelinha, vira aquele negócio. Jesus falou, opa, não tem nada com panela. Não tem nada com aquele que não crê. Tô levando. Tá? Perdão. Então entra no lugar de intimidade. Vai para onde Jesus está te levando. Pastor, mas lá não tem muita gente. Mas vai para o lugar de intimidade. Pastor, vai para o lugar da oração. Vai para o lugar da renúncia. Nós estamos perdendo tempo. Porque nós não estamos enxergando aquilo que Jesus tem. Quando Jesus olha para cima, ele está dizendo, Pai, o Senhor me dá poder. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E eu quero, né, ver o teu milagre sobre a vida deste homem. Ele suspirou, né? Encheu o pulmão de ar, deu aquele suspiro e disse, Éfata. Sabe por quê? Aonde havia prisão vai ter libertação. Deus abençoe nossa irmã Gislaine, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aonde havia dificuldade vai haver perfeição, porque Jesus não faz nada pela metade, irmãos. Não tem meia cura. A única coisa de meia cura que eu conheço é queijo. O restante é cura completa.
Tá? Ninguém toma remédio para ficar meio curado. Ou é curado ou não é curado. Ninguém se esforça para trabalhar para receber meio salário. Não, é o salário inteiro. E você acha que Jesus vai fazer meia obra? Você acha que Jesus vai fazer meia coisa? Você acha que Jesus vai deixar efeito colateral, sequela? Não, irmão. A obra de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus é bom, perfeito e agradável. Não tem meia coisa. Ah, Deus curou, mas ainda está dando uma fisgada aqui na coluna. Ou Deus curou, ou Deus não curou. Deus me libertou, mas eu ainda pendo para aquele lado. Não, não. A libertação e a cura de Deus é na totalidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tá? Vamos lá. E logo se abriram os ouvidos. Depois dos dedos, que se abriu o ouvido. Primeiro ele colocou a mão nos ouvidos, né? Audição. Abriu-se os ouvidos, ou seja, fé. Aquele homem começou a ter fé. Trouxeram ele, mas ele não ouvia. Mas quando Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, abriram-se os ouvidos. Ah? E a prisão, olha o que tinha na língua dele, a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Quem está na presença de Deus não fala meio termo. Ou um dia está, um dia não está, não. Tô. Está na luta? Tô, mas estou com Jesus. Está na dificuldade? Tô, mas estou passando com Jesus. O dia mal chegou, chegou, mas Jesus está com ele. Tá? Ah, estou pensando em desistir. Ah, estou pensando em parar. Ah, estou pensando em fazer isso. Nós estamos perdendo tempo. Né? Nós estamos perdendo tempo. Tem muita pessoa, tem muita pessoa, e eu não tenho outro termo, desviada do caminho do Senhor. Tá? Muitas. Porque colocaram a culpa em alguém, terceirizou. É a culpa do pastor, é a culpa do fulano, é a culpa do ciclano, é a culpa do bertano, é a culpa da irmã. Mas na verdade é culpa nossa. Quando eu tomo uma atitude, quando eu faço alguma coisa, não adianta eu querer terceirizar por alguém. Não, irmão, é culpa minha. Jesus me chamou, então ele é o contato direto. Fulano não gosta de mim, eu amo ela, né? Beltrano não gosta de mim, eu amo ele, né? Ciclano fala mal, é ele Deus. Meu caráter não pode mudar por causa da conduta de ninguém. Jesus está dizendo, Jesus separa, Jesus tira, Jesus liberta, Jesus restaura. Só que Jesus, ele não falou para aquele homem, né, que agora ele tinha que seguir ele o resto da vida, não, porque seguir Jesus é um ato de fé. É um ato de escolha, é uma vontade nossa. Mas Jesus tirou, então ele voltaria para aquele lugar se ele quisesse. E às vezes nós estamos voltando para o lugar que Jesus nos libertou. Irmãos, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Ah, meu avô era assim, meu pai era assim, não, tome cuidado. Eu nasci para sofrer, não. Tome cuidado, você nasceu para ser vitorioso, vitoriosa, liberto, restaurado, curado. E aí vamos lá, para terminar aqui. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. Tá? Jesus não queria status, nem fama, porque Jesus, o ministério dele, ele cumpriu, mas ele sempre vinha apontando a Deus. Tá? E por causa disso, pela tua promessa, pelo teu poder, Jesus sempre era, né, direcionado à adoração. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então tudo Jesus faz bem. Tá? E eu quero dizer para você nesta manhã, não vou ficar prolongando não, que a posição tem que ser nossa. Jesus já nos tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Ah, pastor, agora é modernidade. Eu também gosto da modernidade. Nos ajuda muito. Mas a igreja não pode perder a sua essência. Pastor, Deus ama todo mundo da mesma forma, Ele quer o coração. Não, irmãos. Deus quer que santifiquemos corpo, alma e espírito. Tá? O pecado continua sendo pecado.
O erro continua sendo erro, tá? Mas as misericórdias estão estendidas, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem cegos, tem surdos, tem mudos, tem coxos espirituais, precisando da libertação de Jesus. E Jesus quer me usar, e quer te usar como canal de bênção. Ah, mas o tempo de Jesus continua. E agora mais firme e fiel. Temos o Espírito Santo na totalidade, 24 horas por dia em nossa vida. Temos a palavra em acesso total na nossa vida. Temos Jesus por nós e temos vida e saúde. Tá? Receba o efatá de Deus nessa manhã. Receba o ábrate de Deus nesta manhã em todas as áreas da tua vida, principalmente na área espiritual, principalmente na visão espiritual, principalmente no propósito que Deus tem te chamado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Às vezes você está num quarto escuro, se lamentando, no meio de pessoas que não professam, não conhecem a Jesus. E elas estão dizendo, é isso mesmo, é assim mesmo, não é assim mesmo, irmão. Tá? O bem não é mal e o mal não é bem. Tá? É que as pessoas estão acostumadas a passar por cima, tá? Para não reconhecerem quem é Jesus. Tá? Porque a fama, o dinheiro, o status, traz para a pessoa um poder. Mas isso não dá acesso a ninguém ao céu. Isso não dá acesso a ninguém à intimidade com Deus. Seja íntimo de Jesus. Quando Jesus te levar para o lugar da intimidade, vai. Seja de manhã, tarde ou à noite. Pastor, eu estou tão desanimado, o momento de se animar é agora. A animação, ela vem através da oração. Quantas das vezes eu enfrento situações e o que me resta, ou o que me move, é a oração. Vai num lugar, não tem saída. Olha para o outro, não tem saída. Aí eu vou para a oração. Eu chego na oração quebrado, moído, até mesmo sem força. Mas levanto de lá com resposta e respaldo, em fortalecimento espiritual. Nós não estamos todo dia a todo vapor, irmãos. Mas nós temos que todo dia orar e entregar ao Senhor. Todos os dias nos separar do pecado. Todos os dias renunciar. Tá? Renuncie hoje para viver o melhor de Deus. Quer viver o ábrate de Deus? Quer viver o melhor de Deus? Deixe Jesus te guiar. Jesus tem o melhor caminho, porque Ele é o caminho. Jesus tem a melhor opção e solução para a tua vida. Às vezes nós deixamos Jesus como último recurso. Eu vou lá falar com fulano, eu vou lá falar com ciclano, Beltrano prometeu. Irmãos, promessa que nunca falha, de Jesus. Promessa que se cumpre, de Jesus. Promessa que permanece, de Jesus. O restante é tudo falácia. É tudo falácia, irmãos. Tudo falácia. Tome cuidado. Coloque nos pés e nas mãos de Jesus e deixe que Ele resolva. Mas confie. Tá? A partir de hoje, ouça o que Deus está falando. A partir de hoje, ouça o que Jesus falou. A partir de hoje, fale das coisas que Deus tem provido para você. Testemunhe por onde você passe. Fala do amor de Deus, perdoe, ame, abrace, viva. Porque o amanhã não nos pertence. Eu posso estar falando com você hoje aqui, amanhã não chega para mim. E se chegar já não é amanhã, é hoje. Tá? Então fique com essa palavra nessa manhã. Eu quero orar por você. Tá? Lembrando que nós vamos ter culto hoje. Quarta profética, você de Aporé e região está convidado. Você é nosso convidado especial. Tá? Aos irmãos que já é do ministério, conto com a tua presença. Tá? Pastor, mas está chovendo. Chovendo você vai trabalhar do mesmo jeito, né? Chovendo você vai no mercado, tem que ir no posto de saúde, se esforce, tá? Pastor, mas eu estou de a pé, fale comigo um pouco antes que eu te busco, tá bom? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor. Quero orar por você e que o ábrate de Deus, tá? Esteja na nossa vida, tá? Nós vamos orar, missionária Célia, pela Ediene, né?
Ediene e Luiz Moreira. Nós vamos orar por eles, tá bom? Em nome de Jesus, nesse momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero dirigir esta oração com gratidão diante da tua presença. Eu quero apresentar, meu Pai, a vida da Ediene e do Luiz, meu Pai, diante das tuas mãos, porque o Senhor é Deus, provedor, sarador, restaurador, meu Pai. O Senhor é o Deus libertador, meu Pai, e alcança os de perto e os de longe. Eu quero nesta manhã te pedir que o Senhor alcance os meus irmãos, Pai, os de perto, meu Pai, os de longe, aqueles que aqui estão, aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão, meu Pai, através do compartilhamento ouvir essa palavra. Mas que o Senhor alcance todos da mesma forma, meu Pai, com autoridade. E que nós deixemos, Senhor, meu Pai, o Senhor nos guiar, que nós não venhamos fazer, meu Pai, conforme a nossa vontade e o nosso querer, porque, Senhor, agora não é mais a nossa vontade que vale, é a tua, não é o nosso querer que vale, é o teu, Pai. E se nós estamos terceirizando a culpa de posições que nós tomamos, nós possamos refletir, meu Pai, se arrepender e tornar a posição, Senhor. Tem muitas pessoas, meu Pai, que nos procura e diz, pastor, eu não tenho mais força, porque mataram minha fé. Não, decepcionaram. Quem mata a nossa fé é o diabo ou nós mesmos, Pai. Senhor, quem mata a nossa fé é a incredulidade, Senhor. Quem mata a nossa fé é deixarmos de acreditar no Senhor. As pessoas até mesmo, Senhor, meu Pai, nos deu uma palavra, nos feriram, nos machucaram, mas não nos mataram, porque o Senhor nos deu vida. Então que nós possamos entender isso, que é só um período, é só um momento. Senhor, que nesta manhã o Senhor alcance a todos. E assim nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe nosso irmão Júlio, acaba de chegar. Júlio, assiste aí pelo Facebook, né? Ou pelo YouTube, tá bom? São sempre bem-vindos aqui. Sexta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Sempre, pastor Eduardo e missionária Valéria, somos carentes das vossas orações. Estamos aqui nesta manhã para te dizer, Jesus tem uma obra na tua vida. Jesus tem propósito com a tua família. E Jesus quer nos levar todos à salvação. Tome posse em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as suas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.